Saravá Senzala. O que é o vídeo de hoje, meus irmãos? O vídeo de hoje é problemas que eu tive com a minha mediunidade. E antes de qualquer coisa, bom dia, boa tarde, ótima noite, depende do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável do terreiro de Umbanda Senzala de Preto Velho, da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Já curte, compartilha, se inscreva no canal e deixa uma mensagem Saravá Senzala. Vamos lá, meu irmão. Hoje é muito fácil para vocês, para mim no caso, chegar para várias e várias pessoas e falar: tenha coragem, acredite nos seus guias espirituais, tenha fé, mas nem sempre foi assim, tá? Como assim, Gustavo? Meus irmãos, como as pessoas que me acompanham já faz mais um bom tempo, sabem que eu sempre falei que a minha avó era médium. E eu falo também que acredito, por mais que eu não tivesse tanta experiência naquela época, que a minha avó era uma médium inconsciente. Ou no mínimo semi-inconsciente pelo jeito da incorporação dela. Só que antigamente o centro que minha avó atendia era dentro de casa. Para ser mais específico, existia um quartinho lá, que ela atendia lá. E às vezes incorporava no quarto dela para dar atendimento só para a família ali, tá bom. Só que a minha avó e minha mãe tinham o hábito de final de semana, sexta e sábado, ir pro forró. E eu era criança, eu ficava sozinho em casa. Ô, meus irmãos, vocês não sabem o que eu passei. Acontecia, se não foi nenhuma nem duas vezes, né? Minha avó saía 10h30 e minha mãe saía 11h30, 11h40. A hora que dava meia-noite eu via vulto na porta. Vulto, nítido, aquilo eu via. E aí o que você fazia, Gustavo? Rezava um Pai Nosso, rezava uma Ave Maria, chorava, cobria a cabeça, porque eu não sabia, não tinha informação. O que eu devo fazer? E sinceramente agora eu estava pensando aqui, eu não lembro se eu comentava isso com a minha avó, porque e o medo das pessoas acharem que eu era louco. Eu não sei, até agora, eu tentei lembrar isso aí, se eu cheguei e comentei. Eu acredito que não. Eu guardava isso pra mim. Como que você vai chegar e falar uma coisa e outra? Eu não conversava com os guias espirituais da minha avó. Eu sabia que estava ali, mas não tinha noção de nada. Então eu sei que existem várias e várias pessoas que passam por essa situação. É uma situação muito difícil. Existem muitas vezes que você acha que você é louco. Existem muitas vezes que, de repente, os seus parentes, os seus entes queridos, pessoas mais próximas de você, têm uma religião diferente do que a sua e as pessoas falam: isso não existe. Aí o que você faz? Você guarda aquilo para você. Com o passar do tempo, aquilo começa a te fazer mal. Porque você está vendo, você está sentindo cheiros, você está vendo o espírito nitidamente, como se você visse eu agora no vídeo, e você tem que guardar essa informação para você. Isso é dificílimo. Mas foi só isso que aconteceu, Gustavo? Quem me dera. Mas, irmãos, já aconteceu, não foi nenhuma nem duas vezes, eu dormindo, e eu tinha um hábito, eu sempre tive o hábito de dormir aqui, ó. De uma hora para outra, não me pergunta o que, o porquê, eu colocava, eu virava de barriga para baixo. Quando eu virava de barriga para baixo, eu não conseguia subir. Parece que tinha alguém empurrando minha cabeça pro travesseiro. Já aconteceu várias e várias vezes. Eu quase morri ali. Mas sabe, parece que era Jesus que me puxava no último momento para me voltar a respirar. Isso não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro. Foram inúmeras vezes que aconteceu isso. Parece que apertava a minha cabeça no travesseiro ali, ó. Até que chegou um determinado momento que eu fiquei meio veiaco de dormir. De deitar ali. Não que eu fiquei com medo de dormir, mas eu já sabia mais ou menos o jeito que eu tinha que ficar. Eu corria daquele lá porque eu sabia que aconteceu alguma coisa. Então, vocês estão entendendo que mediunidade, às vezes, no meu caso, quando você não entende o tanto que pode te prejudicar?
E eu falo que não era nem questão, hoje eu analisando, não necessariamente era os meus guias espirituais me fazendo isso, pelo amor de Deus. Mas o quê? De repente algum espírito querendo atrapalhar, porque sabia que eu tinha uma missão. Por que não? Ou, de repente, espíritos querendo atrapalhar minha avó, não conseguia pegar na minha avó e resbalava em mim. Por que não? A única coisa que eu falo para as pessoas nos dias atuais é, meus irmãos, aprendam a lidar com a sua espiritualidade. Aprendam a compreender, entender o que está acontecendo com você. Porque quando você compreende, quando você sabe, quando você tem uma real maturidade, uma sabedoria do que está acontecendo, fica muito mais fácil para você lidar com determinadas situações. Isso que eu estou falando são pouquíssimas das coisas que aconteciam. Eu chegava deitado ali, eu tinha que ficar da meia-noite até 4, 5 horas da manhã, com a cabeça toda tampada. Que minha avó não estava ali, minha mãe também não. Eu sabia que ele só ia chegar esse horário que ia acabar o forró. Não tinha o que eu fazer. Morrendo de tanto suor. E levantava a toalha, a coberta um pouquinho ali, ó. E o vulto tava certinho. E aí? Não saía da porta. Mas aquele ali, pelo que eu vejo, de repente era o bom. Não é? O ruim é eu queria me afogar lá no travesseiro. Pode ser um guardião? Pode. Mas e aí? Você vai saber que é guardião, que não é guardião, tentando ali? Ai, Gustavo, eu tentava te afogar. Era todos os dias? Não, meu irmão. Não era todos os dias. Era de vez em quando que acontecia isso. Só nego vai achar. Você deitava lá, o espírito tentava te afogar. Pelo amor de Deus. Não era assim, não. Então eu falo para vocês o seguinte, meus irmãozinhos. Eu sei que existem várias e várias pessoas que sofrem, e muito, com essa situação e não falam para ninguém. Se você não fala para ninguém, quem vai poder te ajudar? Se as pessoas não sabem realmente o que acontece com você. Então eu falo para você, meus irmãos. Existem muitas vezes que você tem que desabafar com alguém. Que você tem que colocar para fora o que acontece. Que tem pessoas com maior feeling, com maior sabedoria, com maior compreensão do que está acontecendo com você para poder te orientar. Porque senão, existem muitas e muitas pessoas que ficam loucas. Por quê? Porque a pessoa, de repente, é uma evangélica e aquela pessoa tá vendo espírito, uma coisa de outra, acha que é demônio ou coisa de qualquer outra coisa que seja ruim, e a pessoa não acredita que existe isso de forma alguma, começa a ficar louca. Então eu falo para você, se cuide, pare de ficar sofrendo. Mediunidade não é doença, tá? É uma doença sim quando não é tratada. Por quê, Gustavo? Porque em vez de te ajudar, começa a te fazer mal. Simples assim. Começa a fazer mal, claro. Se você não vai no terreiro de Umbanda, você precisa desenvolver, você começa a passar mal, você começa a dar enjoo, de repente você chega em determinados lugares, a cabeça começa a doer, peso nas costas, o corpo pesado. Isso não está te fazendo mal? Então, por isso que eu falo para você, conheças a verdade te libertará. A verdade nada mais é do que conhecimento. Se você não tem conhecimento, você vai acabar sofrendo com essa situação. Eu espero que esse vídeo ajude várias e várias pessoas a desabafarem com outras pessoas, a procurarem um terreiro de Umbanda, um centro espírita, qualquer lugar que trabalhe verdadeiramente com a espiritualidade, para que possa te ajudar, para que você não precise de passar de 1/3 das coisas que eu passei. É isso que eu queria falar para vocês, meus irmãos. E que Oxalá abençoe a todos vocês, caros amigos e irmãos umbandistas. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal. Vai lá e deixa uma mensagem em Saravá Senzala. Tem algum tema de algum vídeo? Coloca lá. E outra coisa que eu queria falar para vocês, meus irmãos. Tá precisando de uma limpeza espiritual à distância? Um trabalho de abertura de caminho? Entre em contato comigo. Tá? Vai lá no primeiro link dos comentários. E é só entrar em contato comigo que nós conversamos. Que Oxalá abençoe a todos vocês. Saravá, meus irmãos de fé.